Oi, como vai você? Clérice Moura aqui e esse é mais um vídeo que eu faço para tratar de um tema relacionado a métodos ágeis na educação. Me diz uma coisa, é a sua primeira vez por aqui? Então fique até o fim, mas lembre-se de salvar a playlist que vai aparecer aqui em cima no card para ter acesso a todo o conteúdo que eu já publiquei por aqui no canal sobre esse tema e os vídeos que ainda virão pela frente. Sabe, esse é um tema que ainda tem muito a ser explorado e para garantir realmente que você não vai perder nada, a forma mais fácil é se inscrever e ativar as notificações. Então, se você ainda não é inscrito por aqui, já sabe, vai ali e se inscreve. O tema de hoje é Kanban, o quadro, tá? Não o método completo em si. Vamos lá! Antes de falar sobre o quadro Kanban, é bom lembrar mais uma vez que um dos pilares da metodologias ágeis é a transparência. E essa transparência significa deixar as informações visíveis e acessíveis a todos os envolvidos no projeto, seja os estudantes ou os professores. Para alguns, falar sobre Kanban apenas como aquele quadro de tarefas que vai desde o mais simples, que a gente chama de proto-Kanban, de 3 colunas, a fazer, fazendo e feito, até uma versão mais completa, como sugerida pelo EduScrum, com outras informações como a definição de concluído, a definição de divertido, o gráfico burn down ou burn up. Para algumas pessoas, falar apenas sobre o artefato ou o quadro Kanban é um erro, pois o Kanban é também o nome para um método ágil com suas próprias características. Mesmo assim, o Kanban que a gente quer aqui é o artefato quadro mesmo. Em resumo, o quadro Kanban é uma forma para visualizar e controlar o fluxo das atividades de um projeto ou de um trabalho a ser entregue por um estudante ou um grupo de estudantes. O formato mais básico do Kanban, que costuma ser chamado de proto-Kanban, apesar de ser considerado para alguns especialistas como um Kanban incompleto, para quem nunca pensou em gerenciar suas atividades com métodos ágeis ou simplesmente de forma mais visual, é uma excelente forma de começar. Então essa história de chamar o proto-Kanban de um Kanban incompleto, eu não sou muito a favor. Para quem está começando, ele é completo sim, e é um excelente ponto de partida. Aumentar essa barreira de entrada, tornando mais complexa a implementação do quadro Kanban, é um erro. Então, para começar, o simples é muito melhor do que o complexo. Com a maturidade da equipe, acaba sendo natural acrescentar mais informações ao Kanban e tornando-o mais completo. Mas e aí? Como usar esse Kanban simplificado então? Vamos lá! Para esse momento é bom que você tenha assistido o vídeo anterior, onde eu falei sobre o backlog, ou a lista de atividades. Se você ainda não assistiu, pause aqui, vai no vídeo que está aqui no card e depois volta aqui para a gente continuar o nosso papo. Com a lista de atividades em mãos, você junta seus estudantes ou as equipes de estudantes, usa uma folha de papel e pode ser um A4 ou A3 ou mais de uma dessas, dependendo do tamanho da lista de atividades, e divide essa folha em 3 colunas. No topo da primeira coluna você escreve ou cola um post-it escrito a fazer. Na coluna do meio você faz a mesma coisa e escreve fazendo. E na última coluna você escreve feito. Cola as atividades em ordem de prioridade da esquerda para a direita e de cima para baixo na coluna a fazer. A partir daqui, conforme os estudantes começam a fazer as atividades, eles deslocam o post-it correspondente para a coluna fazendo, que é onde ficam todas as atividades que estão sendo feitas pelo estudante ou pela equipe de estudantes. E o post-it da atividade permanece ali até a atividade ser concluída. Só então ela vai para a coluna feito. Periodicamente, as equipes devem se reunir, conversar, analisar e avaliar se as atividades estão sendo feitas no tempo adequado, com a qualidade esperada e de forma completa. O educador também deve estar atento ao avanço das atividades no quadro e dar feedback para os estudantes individualmente ou para as equipes. Sempre daquela forma que eu já comentei aqui no vídeo sobre o papel do professor nos métodos ágeis, fazendo mais perguntas do que dando respostas, levando os estudantes a encontrar por descoberta e de forma autônoma a solução para os problemas que estiverem enfrentando. Em último caso, limite as opções e deixe-os escolher. Por exemplo, quando, mesmo depois de tentar conduzir os estudantes, eles ainda estejam seguindo por um caminho que não vai gerar aprendizado significativo, você, educador, pode dar 2 opções opostas. Olha, você pode ir por aqui ou por aqui, e deixá-los decidir novamente. Lembrando que criar situações onde os estudantes façam escolhas sobre a direção que querem seguir em relação ao próprio aprendizado, faz com que eles se envolvam e se comprometam com o resultado. Afinal, eles próprios escolheram esse caminho. Voltando ao quadro Kanban, essa dinâmica de ter as atividades visíveis, as que precisam ser feitas, as que estão sendo feitas e as concluídas, torna transparente para todos o estágio em que está o desenvolvimento do trabalho.
e permite que cada um possa não só fiscalizar o que está sendo feito, mas também contribuir com as conclusões das atividades. Um exemplo, digamos que um membro da equipe moveu um post-it para a coluna fazendo, e enquanto os outros membros já moveram atividades do a fazer para o fazendo e do fazendo para o feito, ele ainda continua na mesma atividade. Pode estar havendo alguma coisa impedindo o colega de avançar, e isso pode ser algum recurso físico ou alguma habilidade que ele pode encontrar em um outro colega. É papel dele pedir ajuda? Claro, mas é papel da equipe também perceber essa necessidade e proativamente buscar solucionar. Sem a transparência promovida pelo Kanban, esse impasse ficaria oculto e seria muito mais difícil de resolver. E além de tudo isso que eu já falei aqui, temos tantas outras consequências positivas do uso do Kanban para gerenciar o fluxo de trabalho de uma equipe de estudantes, ou até mesmo para suas metas e atividades pessoais. Você já deve ter percebido que aqui ao meu lado, eu também tenho um controle visual de atividades no estilo Kanban. E aqui eu preciso dizer um dos efeitos mais importantes da implementação de um sistema visual de controle de metas e de atividades, o comprometimento. A pessoa ou as pessoas envolvidas com o que está naquele quadro acaba assumindo um compromisso em levar todos os post-its da coluna a fazer para a coluna do feito. E a cada post-it que alcança o status de feito, já é uma dose de motivação e ânimo para seguir para as próximas atividades. Vai funcionar exatamente assim com todos? Não. Mas vai dar uma chacoalhada no comportamento dos seus estudantes quando estiverem trabalhando em equipe? Ah, isso com certeza vai. Sabe aquele aluno que não faz nada durante um trabalho em grupo e quer ter o nome estampado na capa? Uma estratégia dessa, com acompanhamento visual dos colegas e seu professor, pode colocar esse tipo de aluno em extinção. Então é isso, galera. Esse foi um vídeo para falar um pouco sobre o quadro Kanban, como implementar ele de maneira simples para então evoluir nas suas práticas usando métodos ágeis. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, e eu também queria saber o que você, educador ou estudante, pensa sobre esse tema. Vamos conversar um pouco sobre isso na seção de comentários. Tem alguma dúvida, alguma sugestão ou uma crítica? Fique também convidado a escrever aqui embaixo. Por hoje é isso, grande abraço, tchau!